Espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos queridos internautas, que todos nós possamos ter um dia de muita luz, muita paz e muito aprendizado, no qual nosso querido companheiro Carlos Magno irá trazer o seu estudo sobre o Livro dos Médiuns. E a nossa Conceição fará o comentário no momento do passe. Então, que todos nós possamos receber essa luz que vem do alto para todos. E nós vamos fazer alguns lembretes da nossa casa. A nossa casa tem uma obra social que leva o nome do nosso muito amado Antônio de Aquino, esse espírito repleto de luz. Aqueles que quiserem e puderem vir conhecer essa obra serão muito bem-vindos. A nossa obra é todos os sábados, de 8 às 12 horas, e nós aqui atendemos na obra social desde o berçário, às crianças, aos jovens e às mães. Então, todos nós que pudermos vir conhecer, é muito bom. E Antônio de Aquino ficará muito feliz com a visita de cada um de vocês. Como a gente falou que nós temos a obra social, a nossa obra social, ela necessita de ajuda em termos de alimento, ajuda em termos de roupa, que nós temos o bazar aqui, que o dinheiro do bazar é revertido para a obra social. E nós também precisamos de medicação dentro da validade. Às vezes o médico nos passa 30 comprimidos e na caixa vem 50, então ficaram 20. Vocês podem trazer, que nós também recebemos essas medicações, mas como eu falei, dentro da validade. Nós aqui também temos estudo diariamente, presencial e através de lives. Aqueles que quiserem, venham estudar conosco. De domingo a domingo esse estudo. Agora tem um mês, nós começamos, uma obra aos sábados, aqueles que não podem vir a dia de semana, que tem os afazeres a nível material, ao sábado, às 7h30 da manhã, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Aqueles que puderam, venham conhecer essa obra. Lembramos também que na nossa livraria tem várias promoções, várias. Conhecereis a verdade, né, como o nosso Jesus falou, e ela vos libertará. Então, aqueles que quiserem visitar a nossa livraria também. Nós temos reuniões públicas aqui, todas as quartas-feiras, nós temos 3 reuniões. Uma às 10 horas da manhã, que é o Livro dos Médiuns, uma às 15 horas e às 19 horas é o estudo do Evangelho. E essas reuniões têm também o passe espiritual, passe de cura. Aqueles que quiserem, por alguma necessidade, se precisarem de atendimento fraterno, venham, que alguém preparado para isso irá atender vocês. Então, como a gente falou, hoje a nossa querida Conceição irá fazer o comentário do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10. O tema é o perdão das ofensas. E ela irá falar para nós do item 18. E o item 18 diz assim para nós: queridos amigos,
Sede severos convosco e indulgentes para a fraqueza dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes más tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Porque então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos. Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda, acreditai em vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensato e culpado, e Deus o punirá no dia da sua justiça. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso. Porquanto, se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe em alguma das suas partes mais secretas o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para tais pessoas, o caminho está iluminado e em todo o seu percurso, eles podem ler estas palavras que lhe indicam um meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para todos. E o amor de Deus acima das coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente Deus sem praticar a caridade, da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. É Defoe, bispo de Nevers, Bordeaux. Vamos então fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos até o Mestre Jesus e solicitar a Ele que ampare o nosso querido Carlos Magno, que irá trazer o seu estudo, e que o nosso altivo possa inspirá-lo e envolvê-lo. Da mesma maneira, pedimos pela nossa querida companheira Conceição. E pedimos por todos nós que aqui nos encontramos e os nossos internautas, que todos nós possamos receber essa energia do estudo, do esclarecimento. Agradecemos a todos os trabalhadores do nosso SEAP. Agradecemos ao altivo, esse amigo querido de tanto dos nossos corações. Agradecemos a Ti, Jesus, como mestre, mas agradecemos a Deus, que é o nosso Pai, que nos permite, nos dá a oportunidade de tudo isso. E em nome do amor divino, solicitamos a permissão para darmos início à nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus.
Como eu falei, o nosso querido companheiro Carlos Magno irá trazer o estudo, que é o capítulo 2 do livro dos Médiuns, aonde ele vai falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural, dos seus itens 7 até os seus itens 17. A gente só vai ler um pedacinho do item 7 para o nosso querido trazer o seu estudo. Item 7. Se a crença nos espíritos e nas manifestações constituísse uma concepção isolada, o produto de um sistema, ela poderia, com aparente razão, ser suspeita de ilusória. Mas, diga-nos mais uma vez, por que a encontramos tão viva em todos os povos da antiguidade e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Dizem alguns críticos, porque o homem, em todos os tempos, gostou do maravilhoso. Mas, para vós, o que significa maravilhoso? Que Jesus lhe abençoe, Carlos. Bom dia a todos. É um prazer enorme estarmos mais uma vez nesta casa. Esse tema é muito interessante, né? O que é para nós o maravilhoso? Nós que somos espíritas, né? Pegando esse tema, nós ficamos refletindo enquanto ainda estamos imaturos enquanto espíritos. A gente percebe que lá na Grécia, quando Platão fala do mito da caverna, ele faz uma retratação da humanidade terrena. A caverna como sendo o nosso planeta Terra. E dentro dessa caverna existiam homens que ficavam ali amarrados, presos de frente para a parede. Atrás existia uma tocha que, refletindo a imagem desses homens por trás, refletia-se uma sombra na parede. E eles então ficavam curiosos e se divertindo com aquela sombra. Este mito de Platão, que bem demonstra este apego do ser humano pelo maravilhoso, vai trazer para a humanidade depois várias outras inspirações de obras, né? Então nós vamos pegar mais próximo da gente Fernão Capeiro Gaivota, né? Que fala de uma gaivota que resolve se afastar do bando e alçar voos mais altos. Resolve não se satisfazer apenas com os peixes que eram jogados pelos pescadores ao redor do barco, mas queria aquela gaivota ampliar sua percepção da vida. Então ela sai voando, vê a águia, imita o voo da águia, passa por dificuldades para conseguir voar como as águias. Depois descobre que ela mesma pode mergulhar mais profundamente e alcançar peixes mais saborosos e mais frescos. E aí existe uma simbologia muito significativa, né, do quanto que nós precisamos descobrir no fundo de nossas almas prazeres muito maiores do que aqueles comezinhos que nos satisfazemos no dia a dia. Mais adiante nós vamos ver também na tela do cinema o filme Matrix, também nessa inspiração, também nessa percepção de uma ilusão em que o ser humano vive. Então nós percebemos lá o personagem principal, em dado momento, tendo que fazer
sua escolha entre a pílula que tomaria, se permaneceria naquela ilusão ou se mergulharia dentro de uma realidade da qual ele poderia perceber, e assim o foi, a grande ilusão em que estavam mergulhados os seres humanos. Então, assim, nós percebemos que por trás desse termo maravilhoso, fenômeno, existe uma palavrinha que bem descreve, uma palavrinha chamada ignorância. Então, quando nós falamos de fenômenos, nós percebemos num pano de fundo uma questão relacionada à ignorância. Porque em dado momento, o ser humano se encantou com aquilo que para nós hoje é mais do que natural. Nós temos na nossa casa e utilizamos todos os dias, né, fazendo a nossa comidinha. Mas lá para os nossos ancestrais, há 1 milhão e poucos de anos, isto era um fenômeno extraordinário, causava espanto, causava medo. Por quê? Porque na nossa estrutura básica psicológica, nós temos aqueles pratos do prazer e desprazer. Então é natural que o ser humano esteja sempre buscando aquilo que lhe traga prazer e se afastando, fugindo daquilo que lhe causa desprazer. Só que na realidade, ao longo da trajetória humana, nós percebemos que o ser humano foi alcançando aos poucos uma compreensão de que existia mecanismos para alcançar e fazer com que determinadas coisas que causavam desprazer lhe gerassem prazer. E esta busca do ser humano, na realidade, é a busca de si mesmo. Quando o ser humano está nessa busca de fenômenos, se encantando, tentando descobrir, na realidade, por trás de tudo isso aí está algo maravilhoso que existe dentro de nós, que é um desejo de ir mais além, de alcançar algo muito maior do que nós somos. Isto é um movimento positivo, muito valoroso. Não fosse isso, estaríamos estagnados. Ainda lá no passado, talvez não tivéssemos sequer sobrevivido, porque não teríamos descoberto o fogo, que depois facilitou para que a humanidade se sobrepujasse àqueles animais ferozes da época e conseguisse construir a sua evolução. Então, esse processo existente da busca do maravilhoso, do fantástico, né, dos fenômenos, é algo muito positivo. Aliás, isso é um móvel da ciência. Uma ciência que também ainda está muito imatura, uma ciência que também ainda está muito carregada de preconceitos. Quando nós pegamos essas obras de Allan Kardec, que foi, por excelência, um cientista, nós nos indagamos por que razão que as grandes universidades, por que a humanidade ainda não se debruçou sobre essas obras, sobre o ponto de vista filosófico, científico, sem preconceito, deixando de lado o aspecto religioso que fosse, mas que se extraísse daqui a consciência da grandeza que foi revelada à humanidade. Quando nós pegamos, por exemplo, a Gênese, e você ficar pensando que um livro de 1868 ainda está nos dias atuais, totalmente dentro do contexto do que a ciência traz para a humanidade, e que muitas revelações que foram feitas naquela época, agora que a ciência começa a desvendar, começa a mergulhar dentro desses campos, só por aí já deveria a ciência realmente perceber estas obras como obras sérias e saber apartar o adulto da criança, né? Saber apartar o estudo dos fenômenos das brincadeiras com fenômenos, que são coisas distintas. E isso quem conseguiu fazer com muita grandeza foi Allan Kardec. Então este capítulo ele vai trazer exatamente
essa dissociação que Kardec procura fazer. Kardec, aqui neste capítulo, ele vai separar aquilo que realmente merece seriedade com aquilo que faz parte do que existia e existe até nos dias de hoje, né? Pessoas que se aproveitam desta ignorância humana, se aproveita do medo, e o medo, na realidade, é algo que paralisa o ser humano e que faz com que, inclusive, esse ser humano seja muito manipulado. Ainda o somos até hoje. Nós percebemos durante a pandemia. A pandemia, por conta do medo, a humanidade ficou meio que estática, parada. Não se trazia um debate com seriedade, porque muitas pessoas estavam com medo. Então não se questionava sequer se tinha fundamento ou não, do ponto de vista científico, estar usando máscara em determinado ambiente ou não estar usando. E aqui nós não vamos entrar no mérito da questão, apenas para a gente perceber o quanto que nós nos detemos diante de coisas que nos causam medo. Então é comum você chegar para uma pessoa e começar, isso eu acredito que acontece com vocês, não só comigo, e você conversar sobre alguma coisa, sobre morte, sobre espírito, e a pessoa, ai, Deus me livre. Não, Deus não vai livrar, não tem como Deus livrar disso aí, porque isso é uma lei natural. Então nós vamos chegar ao nosso momento, ninguém sabe quando, né? Mas não, vai chegar o momento para todos. Por que razão não se discute? Por que razão não se debate sobre isso? Um dos grandes problemas que nós percebemos, que acontece na humanidade, por exemplo, é debater o fenômeno morte com pessoas que já estão com o pé na cova, digamos assim, no dito popular. Já está com o pé na cova e as pessoas ficam cheias de dedo, cheias de medo de falar sobre o assunto. Nós vamos perceber, a doutora Ana Cláudia, em São Paulo, trabalha com geriatra, trabalha com cuidados paliativos, com pessoas com situações realmente próximas a desencarnar, né, que trabalha com pessoas com câncer terminal e tal, e ela vai mostrando o quanto que é significativo, o quanto que é valoroso você aprender a lidar com este momento. E ela tem um livro maravilhoso, onde ela diz assim, morte, um dia que vale a pena de ser vivido. Entendeu? Então isso é muito bonito, olha que coisa bacana. E ela não está falando de religião, ela está falando no contexto existencial, no contexto filosófico, o quanto que é bom a gente lançar o olhar sobre isto. Tem, inclusive, depois procure no YouTube, doutora Ana Cláudia, de São Paulo, e vocês vão ver que ela tem uma série de vídeos, ela fala como envelhecer bem. Aí ela tem um vídeo dela que ela fala dessa experiência trabalhando com essas pessoas nesse estado terminal. E aí ela descreve uma experiência muito bonita que ela teve com uma pessoa que estava para desencarnar e que demorou muito tempo para desencarnar. E o quanto que aquela pessoa, mesmo sem ter conhecimentos espirituais, ou ser um religioso, digamos assim, o quanto que aquela pessoa tinha uma percepção sobre desprendimento dos bens materiais, coisa que muitas vezes o religioso não tem. Porque falamos muito, estudamos, falamos, mas diante, às vezes, do conflito, nós nos esquecemos que somos seres imortais. Somos seres imortais, né? Nós fizemos uma palestra no sábado passado, falando sobre o Setembro Amarelo, e fizemos uma simbologia, inclusive materializada, né? Com uma extensão com lâmpadas, onde nós mostramos 3 tipos de lâmpada. Uma enroscadinha, a outra compridinha e a outra redonda, que é o modelo mais comum. E aí nós mostramos para a pessoa, simbolizamos aquela lâmpada como sendo nosso corpo físico. Ou seja, uma lâmpada por si só de nada vale. Mas quando essa lâmpada está vinculada à energia vital, e simbolizamos essa energia como sendo a energia elétrica, nós mostramos, acende-se aquele corpo. Então, nós somos criados e não importa a diferença, não importa o tipo de lâmpada, o formato. E isso nos dá uma forma de lidar muito fácil com questões de preconceitos, etc., porque nós sabemos que todos somos espíritos. E nascemos para quê? Qual a função de uma lâmpada?
iluminar. Então, nós nascemos para iluminarmos. Mas, ao longo da existência, o medo, os preconceitos, eles vão criando como se fosse um anteparo, algo que obstrui essa clareza, essa grandeza que existe dentro de nós. Então, o ser humano vai se sentindo apagado por conta de crenças, por conta de determinadas visões equivocadas e principalmente palmeadas por este medo que detém o ser humano. Então, nós percebemos, inclusive, muitas outras religiões, às vezes, não abrem um livro. Eu me recordo que uma vez eu tenho uma grande amiga evangélica, e uma vez eu dei para ela de presente, muito coração, um livro de Emmanuel, dessas obras, desse Pão Nosso, Vinho de Luz. A gente abre aquela obra do Pão Nosso, qualquer pessoa destituída de preconceito, ela vai ler uma mensagem daquela, vai dizer, gente, que mensagem extraordinária. Porque Emmanuel fala de amor. Normalmente as mensagens dessa série de Emmanuel, ele não tem um ranço ali de falar de coisas mais do viés espírita, ele fala mais do Evangelho, sempre tem uma citação de Jesus e ele discorre sobre aquela citação. E posteriormente ela me devolveu o livro, ela estava voltando para a igreja, vou te devolver esse livro. Eu falei, gente, olha que coisa interessante, você recebe um livro de um amigo e você não faz aquele dever de casa de pegar os ensinamentos fundamentais do Evangelho, né? E pegar aquela frase de Paulo, examinar a tudo e retende o que é bom. E por que nós estamos falando isso aí? Porque por trás da questão dos fenômenos, nós vamos ver muito enraizado preconceitos. Existe um preconceito enorme em torno do fenômeno. O que é o preconceito? Um conceito pré-concebido. Então, a pessoa estabelece que determinada coisa está acontecendo, ela acredita naquilo e ninguém tira da mente dela. Ninguém tira. Então, ela vai acreditar que aquilo é daquela forma. Por isso que o ser humano tinha o quê? Medo do raio. Ficava desesperado. Então, eu me lembro quando eu era na infância, não sei se já contei essa história aqui, né? Aqui eu vou revelar a minha idade, né? Eu era daqueles tempos que todos os móveis tinham um espelho nele. Aqueles móveis velhos. E aí, quando começava a trovoada, aquelas coisas, gente, era um desespero lá em casa, a gente como criança ia correndo para tapar aqueles móveis. E como a nossa situação financeira não era muito satisfatória, aí os lençóis tinham uns rasgos, aquelas coisas, colchas de retalho, e a gente, criança, ficava desesperado, vai aparecer um pedacinho desse espelho. Olha que construção que vai se dando em torno de algo tão simples, tão bobo. E já com minhas crianças, eu costumo brincar, falar assim, fica tranquilo, quando você escuta o barulho, você está vivo. Porque em sendo a descarga elétrica muito mais rápida que o som, significa que quando aparece o som, você está vivo. Porque se você tivesse caído em você nem ia escutar. Então, viva! Cada vez que der um som, faz de conta que é um fogo. Viva, estou vivo. Então, a gente leva um olhar mais leve, mais tranquilo e se diverte. As crianças passam a ter uma compreensão do como que você precisa fazer para evitar. Não ficar em lugar aberto, não ficar embaixo de uma árvore, e acabou. Você já não tem mais medo de um raio. Certo? Então, esses fenômenos, você percebe, existem determinados preconceitos, um conceito que o espelho atrai o raio. Criou-se ali um preconceito e a pessoa, a partir dali, ela nem sequer raciocina, não analisa se há fundamento ou não naquela questão. Então, nós percebemos que isso ocorre em todas as dimensões, principalmente naqueles fenômenos que não são os fenômenos naturais. Porque o fenômeno natural, em outros tempos, assustava. Hoje em dia, aos poucos, a humanidade está aprendendo a lidar com ele, a ciência já demonstrou o que é, o que não é. Então, fica muito mais fácil para as pessoas terem uma aceitação. Por quê? Rompeu uma das bases que eu falei para vocês, que é a ignorância. Então, uma vez
conhecendo o que é esse fenômeno do raio, do trovão, etc., a pessoa fala, não, já sei o que acontece, então ela já não se assusta com aquilo. Não existe um Deus lá em cima jogando raios para baixo, né? Então fica muito mais simples, muito mais adequado de entender. Tantos outros medos que abarcaram a humanidade. Por exemplo, até tem a música do Alan Filho, né? Muito bonita a música, né? Mar da Vida, que ele fala, os monstros da morte conseguem sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Fazendo uma analogia com aquela fase em que as caravelas saíam em busca do mundo novo, né? Porque até então o que se tinha de medo? O que a humanidade entendia? Que o oceano ia seguindo, em determinado momento existia um abismo. Lá os barcos caíam e eram devorados. Isso não tem tanto tempo assim, gente. Não tem tanto tempo assim se nós considerarmos o período de existência humana. Isso aqui está bem pertinho da gente. Isso aqui está no século XVI, que começa a se romper essas barreiras para chegar a esse mundo novo, para descobrir outros lugares. Então, todos esses fenômenos, a gente vai percebendo a questão da ignorância, a questão de uma atitude imatura, uma atitude pueril, infantil, né? Então, nós vamos perceber que Kardec traz isso com muita propriedade. Kardec, que também os fenômenos mediúnicos sempre foram algo muito assustadores e ainda continuam sendo. É muito difícil, inclusive, não se iludam. Continuam sendo espantoso para espíritas. Me recordo que, dado momento, eu estava no encontro de jovens espíritas durante o carnaval, chamado Comerge, e um companheiro que não estava com a sua mediunidade bem trabalhada, deu abertura e incorporou, né, entre aspas, deu passividade a um espírito de uma ordem muito inferior mesmo, muito inferior. E esse espírito chegou, mas chegou chegando. Ele chegou assim, gritando aos berros e assustando realmente. E nós que trabalhamos nesse campo da questão da mediunidade, nós sabemos que juntamente com o que vem em termos da fala, também vem a emanação daquela vibração negativa que está envolto com aquele espírito, assim como quando é um espírito superior, a gente percebe. Uma sala mediúnica, por exemplo, ela se transforma, você sente o ambiente maravilhoso quando chega. E aí, a reação de todos aqueles grupos de pessoas que estavam ali, que eram os coordenadores de jovens, a maior parte ali não tinha uma experiência para dentro de uma reunião mediúnica, mas foi assustador, porque com todo o conhecimento teórico, se espantaram, ficou todo mundo desesperado. Pessoas entraram, começaram a chorar, desesperadas. E quem já frequentou outras experiências de manifestações mediúnicas fora da casa espírita, como nós já tínhamos tido um berço de passagem pela Umbanda, aí eu levei com uma forma mais tranquila. Eu já estava acostumado a ver esse tipo de entidade se manifestar de forma um tanto quanto violenta. E nós tivemos uma postura ali, embora à época ainda não trabalhássemos dentro de um grupo mediúnico, mas já tínhamos noção, eu gostava, enquanto jovens eu lia demais, eu lia muito, coisa que a gente não está vendo mais, né, infelizmente. Eu lia um livro atrás do outro. Quando eu entrei para a doutrina espírita, eu lia sucessivamente. Adorava ler Manuel Filomeno de Miranda. Então eu já tinha mais ou menos uma percepção de como lidar com uma entidade daquela. Então eu comecei a fazer uma oração, foram buscar pessoa responsável pelo esclarecimento daquele espírito, né, que era da mediúnica, e, enfim, foi sanado. Mas a gente percebe que ele foi um fenômeno mediúnico, que espantou, que assustou todo mundo. Então, quanto que às vezes nós estamos despreparados para acreditarmos que existe uma coordenação espiritual, existe alguém que está dentro dela, ainda mais dentro de um evento espírita. Existe uma coordenação espiritual, então a gente não tem que temer, tem que lidar de forma tranquila. E é exatamente isso que Kardec vem trazer. Então, quando Kardec faz questão de trazer a separação em charlatanismo e efetivamente
a manifestação mediúnica verdadeira, né? Quando Kardec faz uma distinção entre misticismo e a manifestação mediúnica também. Então, quando ele vem trazendo essas informações, e isso aqui a gente encontra muito bem explicado no Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, que também fala sobre essas questões, se não me engano, a questão 483, eu estava folheando ela, fala sobre os convulsionários, né? Então, quando a gente vê, existe um grupo lá na França, né, que tem até uma pronúncia difícil, que eu anotei aqui. Tinha um grupo de convulsionários na França que era uma comunidade, que eles começaram a se aproximar, de um túmulo de um padre que já tinha desencarnado, e lá eles começaram a ter manifestações mediúnicas. E daí se formou uma comunidade, e aquilo começou a causar aquele burburinho, né, no local, e dali começou a se expandir, porque o ser humano adora, né, essas coisas assim de, que coisa extraordinária, assim como as mesas girantes, que em vez das pessoas terem uma visão igual Kardec teve, de olhar e falar, mas o que está acontecendo por trás desse fenômeno? As pessoas ficavam encantadas, bebiam champanhe, tocavam música, ou seja, faziam uma farra com algo tão sério, né? Então, isso começou a trazer assim, uma comoção no pessoal, porque as pessoas elas se mediunizavam e ganhavam pancadas ali e não tinha uma reação que qualquer um de nós, ser humano, teríamos, né? Então, aí eles ficavam espantados com aquele. Kardec também explica isso sob o ponto de vista do magnetismo. E quem também frequentou nesse espaço de Umbanda, como eu tive a experiência de frequentar, você começa a ver manifestações que você fala, cara, existe algo a mais. Porque a gente via os médios por conta de não ter via de regra, né? Hoje em dia já está mudando, mas não tem um estudo, um entendimento melhor. Então o médium às vezes não tem um controle sobre si mesmo, sobre esse espírito que está manifestando. Então eu via coisas assustadoras. A médium se sacudir e bater a cabeça na parede. As pessoas botavam o travesseiro, né? Mas como é que aquilo não quebrava a cabeça? Como é que aquela pessoa sustentava aquilo dali? Fenômenos que são explicados não como algo sobrenatural, mas são explicados pelo Espiritismo como magnetismo, como processo que os espíritos protegem, que os espíritos fazem um procedimento ali para que aquilo não aconteça. Assim como acontece nas cirurgias espíritas. Aquelas cirurgias que causam espanto, etc. e tal. O doutor Paulo Frutuoso dá uma explanação muito bonita, procure na internet, né? Ele fala muito sobre isso aí, a medicina num olhar diferente, né? Uma visão mais apurada disso aí. Então ele fala das experiências dele dentro da sala de materialização, de sala de cura, onde o espírito se materializava para realizar uma cura. Então isso passa a ser coisas assim, incontestáveis. E aí a gente precisa ir sabendo ter esse discernimento, de separar o que realmente tem sentido e o que não tem sentido. Esta é a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem um propósito de ser dona de uma verdade verdade fechada, imutável, não tem. Quando nós pegamos o Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Introdução, ele fala que o homem que se sente detentor da verdade está a um passo do erro. Porque a verdade do nosso nível em que nós nos encontramos espiritual, ela é uma verdade mutante. O que é verdade hoje, amanhã não o é. O que nos meus tempos de garoto, que eu estudava para a escola militar, e o professor de física vinha e dizia assim, o átomo é a partícula menor que existe da matéria, é indivisível. E hoje é? Hoje não é. Então, ou seja, a ciência ainda vai tateando. Por isso a nossa crítica é que hoje a ciência deveria estar mais aberta, para estudar mesmo, pegar as obras de Allan Kardec e dizer assim, vamos estudar essas obras, vamos nos aprofundar. É óbvio que já existe muitas pesquisas, muitas pessoas sérias se lançando para fazer esses estudos, como por exemplo o doutor Sérgio Felipe, que já tem um instituto, a Uni Espírito, que estuda
a glândula pineal e os efeitos que acontecem, aí explica como se dá o processo mediúnico. Ah, tá. Me trouxe aqui. Dos convulsionários de Med High. Até anotei aqui, gente. Vocês desculpem que é uma tradução em francês e eu não sei sequer inglês. É Samdé. Os convulsionários de Samdé, que era essa comunidade. Então, a gente percebe que em meio a todas essas ignorâncias, né, que a humanidade tem, Kardec teve a preocupação de lançar luz para buscar esta verdade, mas não uma verdade como um fato final, mas sim uma verdade que te leva a novas propostas, a novas pesquisas. Esse é o caminho que a humanidade precisa. E hoje a ciência já mergulha na física quântica, explanando, explorando esse caminhar de algo que vai além do nosso físico. E muitos resultados positivos estão chegando, né? E diz-se, né, que a reencarnação vai ser provada, não vai ser pelo meio religioso, não, vai ser pela ciência. Então, aos poucos, nós já estamos chegando lá. Com a teoria da experiência de quase morte, várias circunstâncias que estão trazendo para a humanidade e tirando esses fenômenos espetaculares que as pessoas ficam, o que foi isso, né? Aí, quando a gente lança esse olhar, você tem uma visão do Evangelho de Jesus muito mais bela. Aí você entende muitas das coisas que Jesus fez e que ensinou, não como um milagre, mas sim como algo natural, mas que foge aos nossos mecanismos de pesquisa do momento, mas que chegaremos lá. Então, aqui é uma transfiguração do Tabor, em que Jesus vai com Tiago, João, com Pedro, e aí chega lá no monte, ele se transfigura, aí se encontra com Elias, se encontra com Moisés. Olha que coisa extraordinária. Eles já não tinham morrido? Quem era que estava ali? Se eles tinham morrido. Não era para eles estarem em algum lugar adormecido, esperando o juízo final? Lá estavam eles. O que era aquilo? Não temos que questionar. Quem eram aqueles que lá estavam aparecendo? Então, nós preferimos, enquanto imaturos que somos, fazer filmes sensacionalistas. As pessoas adoram esse filme de terror, né? Que aí sai aquele esqueletinho lá, todo zumbizinho lá. E a garotada adora isso aí, né? Os vampiros e não sei o que lá. Mas coisas sérias o pessoal não gosta muito. É interessante. Sabe por que isso aí? Nós convivendo com o tal do cérebro reptiliano, que é onde tem essa situação de medo, e por isso as pessoas gostam de sentir esse medo, esse pavor, essas coisas. Nós convivemos com isso por milênios e milênios. Esta parte que nos faz raciocinar, nos faz logicar, é a parte do cérebro pré-frontal. Isso nós estamos engatinhando nessa parte. Então o pessoal prefere muito mais as coisas extraordinárias do que algo sério, né? As obras de André Luiz estão aí, trazendo coisas extraordinárias. Mas até tempo atrás, quando se lia, inclusive dentro do movimento espírita, lá no berço, né, quando o Evangelho Nosso Lar demorou muito a ser publicado, porque acharam aqui uma coisa espantosa, uma coisa totalmente louca. O Chico está aí viajando, né, no linguajar da garotada, né? E, no entanto, aquelas coisas que falavam no Nosso Lar, né? Holograma, né? Uma tela que aparecia super fina. Nós temos tudo isso, gente, hoje em dia. Nós temos o celular, nós temos coisas que lá atrás já estavam sendo mostradas. Então, ou seja, o conhecimento faz com que você, diante das coisas que são espantosas, né? Miraculosas, fenomênicas, que você não fique diante dela como as pessoas, ou partindo para o lado da recreação, ou partindo para o lado do medo, do desespero. Você passa a ter um olhar mais sério e dizer, não, alguma coisa deve ter por trás disso aí. E aí você consegue ter um olhar de alguém que quer entender o que está acontecendo. Somente quando nós temos um propósito de compreender
Aí que a gente cresce. Por isso que muitas pessoas não ficam no espiritismo, porque vem atrás do extraordinário, dos fenômenos. Aí quando chega aqui dentro, vê que não tem tanta coisa assim fenomênica, né? Aí fala assim, mas não tem nada aqui. Porque a coisa mais bela que tem, que é estudo de nós mesmos, de aprofundarmos, de nos compreendermos, de mergulharmos nesse ser desconhecidos que somos, aí você não tem tanta gente. Mas se a pessoa bota ali, ó, cura espiritual, aí vai ver, fica uma fila gigantesca. Psicografia, venha saber o que o seu cachorrinho falou quando ele desencarnou. Tem essas loucuras, gente, tem essas loucuras. Aí o espírito bota lá, au, au, au. Então, assim, a gente brinca, mas essas coisas são incríveis, gente. São incríveis como que as pessoas ainda estão imaturas no sentido de saber de algo que às vezes para nós é muito simples, né? Então é preciso se ter uma percepção mais apurada para a gente começar a buscar aquilo que realmente é importante. Então, quando Kardec traz nesse capítulo aqui, a gente vai perceber que o próprio movimento espírita passou por essas fases. Nós tivemos uma fase no movimento espírita, lá na década de 80, até ali a década de 90, já acabando, da ideia das materializações. Aquilo causava um espanto, uma coisa e tal, e as pessoas gostavam de ver, aí tem mão de cera, André Luiz tinha várias coisas lá. Foi um momento necessário de chamar a atenção, de dizer, ó, existe coisas verdadeiras. Mas nós começamos a mergulhar agora, inclusive de Joana para cá, né, Joana de Ângeles, com a série psicológica, nós começamos a entrar numa outra fase, que é a fase da gente perceber a essência, de mergulhar nesta busca do ser integral. Isso é a essência. O mais vai acontecendo como processo coadjuvante, mas a essência é entendermos por que nós ficamos estagnados diante de determinadas coisas. Por que o homem ainda tira a vida? Nós estamos no Setembro Amarelo. Por que o homem atenta contra a própria vida? Tira a vida não, na verdade, a gente tira a existência do corpo físico, né? A vida continua, né? Então, por que isso ainda acontece? Por conta da ignorância. O dia que compreendermos, em essência, que somos seres imortais, num processo de aprendizagem, num processo de passarmos aqui por experiências para crescermos cada vez mais, aí torna-se mais fácil. Eu vou pegar só um pedacinho aqui, gente, desse capítulo. Eu não gosto de ficar lendo muito não, porque cansa, as pessoas ficam com sono, acabam indo embora, né? Então, nós não gostamos de ler muito por causa disso. Vamos lá. Mas no item 14, tem umas questões aqui muito interessantes que o Kardec pontua, que nós achamos muito significativo. Nós nos resumimos nas proposições seguintes. Então, ou seja, ele vem trazendo qual seria essa síntese desse olhar. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Então, ou seja, é óbvio, se estudamos algo espírita, nós estamos estudando algo do mundo espiritual. Então, o espírita aí não procura se deter a questões de ordem física, porque essa daí a física humana já estuda. Então, o nosso estudo, a proposta de Kardec foi começar uma ciência que estudasse a dimensão espiritual, aquela que nunca foi estudada. E que agora a ciência começa a tatear, mergulhando na física quântica. Mas Kardec já fazia isso. Todas as obras espíritas são estudo da vida espiritual. Então, para você estudar a vida espiritual, você tem que partir de qual princípio? De que estamos no corpo físico e o espírito sobrevive. Então, você não está estudando matéria, você está estudando espírito. Dentro da tríade, Deus, matéria e espírito, você está mergulhando no braço chamado espírito. Matéria está sendo estudada pela ciência humana. Mas a proposta da doutrina espírita é estudar a ciência espírita. Estando este fenômeno fundado sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessa palavra. Então,
não tem nada de maravilhoso ou sobrenatural. Agora, ele esclarece o sentido vulgar dessa palavra. Porque sobrenatural até existe. Se você for pegar os aspectos que tem conhecimento a ciência da Terra, então o entendimento das pesquisas daquilo que diz respeito às questões naturais no sentido da Terra. Você junta uma molécula com a outra e mais outra, você encontra a água, encontra o ferro, encontra isso, encontra aquilo. Então essa ciência está estudando esse campo aqui. Tá? Então o que passa desse campo é algo sobrenatural. Não, isso aqui não está na natureza conhecida da gente. Mas não do ponto de vista vulgar. Oh, meu Deus, isso é uma mágica, o que que isso aconteceu? Isso seria uma derrogação das leis de Deus. Seria uma derrogação das leis de Deus. Porque se Deus cria leis e Deus é perfeito, por que que Ele vai criar situações em que ora acontece, ora não acontece, que não tem como reproduzir? É óbvio, porque ela está... E aí a grande dificuldade que encontra no campo científico, porque a ciência quer pegar os temas e ela repetir aquilo. Eu vou juntar isso com aquilo outro e vai dar X. Faço isso 1000 vezes e vai dar o mesmo resultado. Quando você pega uma variável que está fora do controle humano, você não tem como fazer isso. Por isso que o médium não se presta a espetáculos. Igual aconteceu uma vez na Rede Globo, coitada de uma senhorinha, ela facilitava o processo da materialização, o espírito utilizava a mediunidade dela para isso, e ela, na época, o tal do Padre Quevedo desafiou e ela foi para a televisão fazer aquilo. E diante das circunstâncias ali não acontecia, porque a própria emanação psíquica dele interrompe o processo. E outra, os espíritos é que falam se vai acontecer ou se não vai. Né? O Chico não dizia, o telefone toca de lá para cá. Então essa ideia do médium querer causar espetáculo vai arrumar problema. De duas, uma. Ou ele vai fazer o tal da mistificação, né? Do charlatanismo, ou então o fenômeno vai falhar. Porque ele não tem controle sobre os espíritos. Então, são fenômenos, são variáveis que não dá para você controlar no laboratório. Você tem que entrar numa outra dimensão para esse propósito. Muitos fatos não são reputados sobrenaturais, senão porque não se lhes conhece a causa. Indicando-lhes o Espiritismo, uma causa os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Então, ou seja, você vai em busca de um fato. Por exemplo, as aparições dos espíritos. Aí diz, isso é uma coisa sobrenatural. Aí vem o Espiritismo e fala assim, não. Isso tem a ver com ectoplasma, isso tem a ver que existe um médium que tem um facilitador para que esse fenômeno isso aconteça. Então, aí você apresenta as variáveis que são os facilitadores daquele processo. Aí o cara pega uma psicografia do Carlos Magno e fala, isso aqui é charlatanismo. Esse cara está inventando, esse cara não é médium. E ele vai se dar bem, vai deitar e rolar, porque eu sou médium intuitivo. Então, se os caras botar aqui eletrodos na minha cabeça, me botar aqui para psicografar uma psicografia intuitiva, ela está passando pela minha razão, estou filtrando, estou passando para lá. Isso não é um fenômeno reconhecido pela ciência. Agora, quando o cara pega, igual já foi feito pesquisa nesse sentido, eletrodos na cabeça desse médium, põe esse médium para escrever. Ele escreve, aciona todas as áreas inerentes à escrita. Né? Wernicke, Broca, etc. E aí, daqui a pouco ele vai e o médium mediuniza. E aí o espírito começa a dar comunicação e você olha para o computador, então todas as áreas estão apagadas. Aí sim. Aí você bota a pulga atrás da orelha dos cientistas. Entende? Então, mas você tem a justificativa, você fala, não, isso não tem nada extraordinário, isso é um espírito que está passando a comunicação. Então, a partir desses eventos que começaram a se tornar muito plausíveis, separaram mediunidade de esquizofrenia, que há bem pouco tempo estava no DSM-4, no CID-10. Estavam lá como jogados no mesmo balaio. Esquizofrenia e mediunidade. Aí começaram a perceber que não, peraí, existe uma distinção. Então, hoje existe distinção. Então, essas preocupações que nós
essas pesquisas que nós estamos falando aqui, é uma preocupação salutar que se deve se debruçar sobre ela. Para quê? Exatamente para você confrontar e acabar com os estigmas, com o preconceito, com as ilusões, e as pessoas conseguirem olhar para isso com um olhar mais tranquilo, com um olhar mais amadurecido. Temos 10 minutinhos? 5 minutinhos. Então, vou ler só mais umzinho aqui. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muito que o Espiritismo demonstra a impossibilidade de classificação entre as crenças supersticiosas. Então, ou seja, tem determinados fatos que é mais difícil de se explicar. Por quê? Porque existe um embargo do que nós falamos lá no início, das próprias crenças, que já tem uma superstição. E aí a crença estabelece o quê? Não, mas isso acontece, mas é do diabo. Então é mais fácil atribuir determinados fenômenos ao diabo e não querer entender o fenômeno que se abrir para o debate. Então vem um discurso de dizer, não, mas olha só, não se pode comunicar com os mortos. Mas por que não pode? Porque está escrito na Bíblia que não pode. Mas, na realidade, quando você proíbe, nós já falamos isso aqui uma ocasião, você proíbe algo que é possível. Então, existe possibilidade de comunicar com o morto. Não seria mais fácil estudarmos como se deve comunicar esse morto do que tentarmos negar essa comunicação? Que aí que vem esse avalanche de equívocos que a gente vê dentro do campo da mediunidade? Então, a doutrina espírita, ela vem trazer para a gente uma clareza daquilo que devemos ou não devemos fazer no que diz respeito à comunicação com os espíritos. Desculpa. E vem lançar luzes sobre a ciência para que a ciência comece a despertar sobre esses fenômenos. E por que razão que nós percebemos, depois de tantos anos, a doutrina espírita está continuando ganhando adeptos, inclusive entre pessoas altamente capacitadas, como o doutor Sérgio Tisse, o doutor Felipe, que são médicos que trabalham com o olhar sobre esse fenômeno de forma muito mais científica, digamos assim, e que começam a ganhar um respeito, inclusive dos seus colegas no próprio campo científico, porque o doutor Sérgio Tisse, por exemplo, ele leva para o exterior, para congresso mundial de doenças psíquicas, ele leva questões que foram abordadas e que são trabalhadas com o grupo mediúnico dele, e é muito bem aceito. Tem recebido outros convites para levar. Por quê? Porque faz algo de forma séria. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é um convite à seriedade. E por ser um convite à seriedade, que vocês vão chegar nas casas espíritas sérias, vão ter que passar por estudos, por conhecimento, para entender como que é viável ter essa comunicação com a dimensão espiritual. Que nós possamos, diante das questões da vida, ter um olhar de compreensão para o nosso crescimento. Porque quando a humanidade se fecha, quando nós nos fechamos, seja qualquer assunto que for, com o olhar do preconceito, você põe um obstáculo em algo que pode te fazer crescer. Então, o convite é: estudemos, vamos ter esclarecimento sobre aquilo que nós estamos ouvindo. A doutrina espírita, o expositor espírita fica muito tranquilo, porque aqui eu não passo uma concepção do Carlos Magno, eu procuro passar a concepção da doutrina espírita.
Então, nós convidamos as pessoas a estudarem, a pegar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e não falar assim, aquele moço lá na frente falou tal coisa, eu acredito nisso. Não, não acredite, pesquise, discorde, faça isso, vá para casa. Fala assim, eu vou pegar esse item, que não dá para ele falar sobre todo o item lá, eu vou ler esse item do livro dos médiuns. Vou pegar o livro dos espíritos e vou ler o livro dos espíritos. Então, este é o convite da doutrina espírita. Não é um convite para recebermos uma mensagem pronta, colocarmos numa sacola e falar, agora eu já sei da vida. Não é isso. O convite é, seja um permanente explorador. Seja como filósofo. Diante de uma questão, desdobre essas questões em mais 1000 questões adiante. Tenha um anseio de querer saber das coisas, mas de tudo, transforme o conhecimento em amor. Transforme o conhecimento em caridade, porque senão de nada vale, como ensinou nosso irmão Paulo de Tarso. Fé, esperança e o amor. Das três, a mais excelente é o amor. Então, que possamos conhecer, não só para satisfazer o ego, mas para cada vez mais estarmos disponíveis a amar o nosso semelhante. Muita paz. Agradecemos ao nosso companheiro Carlos Magno pelo seu estudo, que em muitas outras ocasiões, com certeza, ele aqui estará. Nós vamos agora passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Nós vamos solicitar aos médiuns que se posicionem. E nós outros que nos encontramos em nossas residências, da mesma maneira podemos receber o passe espiritual, nos ligando ao médico Jesus, aos espíritos do nosso SEAP e falar com eles sobre as nossas dificuldades. Então, todos nós, com certeza, iremos receber o passe neste momento. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, voltando ao Teu coração amoroso e generoso, para Te pedir como médico de nossas vidas, de nossas almas, ajuda-nos que esses trabalhadores espirituais do nosso SEAP possam, através das mãos amorosas dos médiuns, nos trazerem os fluidos medicamentosos para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Agradecemos e te pedimos então, neste momento do passe, para darmos início. Graças a Deus. Meus irmãos, então, o Espírito que deu a mensagem aqui, ele nos fala que nós devemos ser severos conosco e indulgentes com nossos irmãos. Isto é caridade, ser indulgente. Não ficar observando os defeitos dos outros, mas observar nós mesmos e corrigir os nossos defeitos, porque temos ainda muitos defeitos para corrigir. Somos imperfeitos, estamos num estágio em que nós temos ainda muito que caminhar. E quando nós apontamos o defeito do outro, nós apontamos um dedo para o defeito do outro, nós esquecemos que tem 4 dedos apontados para nós. Então, os nossos defeitos, muitas vezes, são muito mais e muito mais prejudicial do que o daquele que nós estamos enxergando. Então,
ao outro cabe a ele dar conta do defeito dele, porque só ele vai poder corrigir. E a nós temos que estudar, nos analisar e ver os nossos defeitos, ver onde estão as nossas falhas e procurar corrigi-las. Porque nós é que vamos dar conta dos nossos defeitos perante Deus e não do nosso próximo. Com o nosso próximo nós temos que ser indulgentes, ser caridoso e corrigir a nós mesmos, nos esforçando cada dia para ser melhor, para nos transformar moralmente, para caminhar para Deus. Porque só nos aperfeiçoando é que vamos chegar na finalidade da nossa encarnação, que é o progresso moral e espiritual. Jesus nos falou certa vez que nós vemos um ciscozinho no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso olho. Isso é os defeitos que temos, que são muito mais do que aquele que nós estamos observando no outro. E devemos também observar se aquele defeito do outro, se nós não temos ele também, porque temos que corrigi-lo, temos que nos melhorar, temos que crescer. A lei de Deus é de amor. Jesus resumiu: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então devemos observar se estamos amando o nosso próximo, se estamos ajudando ele também nessa caminhada, porque estamos todos caminhando para Deus. Que Deus e Jesus nos abençoe agora e sempre. Chegou o momento de agradecer. Agradecer a Ti, Jesus, como mestre, como médico. Agradecer a toda a espiritualidade do nosso SEAP, que amorosamente aqui esteve a nos ajudar. Agradecer a oportunidade de conhecer a Tua doutrina, Jesus. Agradecer a oportunidade de estarmos dentro de uma casa espírita. Agradecer pelos cuidados desses amigos queridos. Agradecer ao nosso muito amado altivo, que nos ajuda e nos intui. Agradecer a todos os trabalhadores espirituais da nossa casa. Agradecer a Ti, Jesus, mais uma vez. Mas, acima de tudo, agradecer a Deus, nosso Pai, que a tudo isso nos permite. E em nome desse Pai amoroso, que nos criou por amor e para o imenso amor, em nome desse amor divino que pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Agradecemos a presença de todos e vamos lembrar mais uma vez das nossas caixas de bombons espirituais que tem lá na livraria. Uma delas é o Evangelho, está R$10, que todos nós possamos lá passar. E um bom dia para todos, e aqueles que precisarem de atendimento fraterno podem permanecer, que alguém irá até vocês. Bom dia.